Olá, aqui é o Rodrigo da Cunha, tudo bom? Já tinha algum tempo que eu queria contar a minha história, né, a minha jornada, para que vocês me conhecessem melhor. E quando eu enviei um e-mail há um tempo atrás, pedindo que se você tivesse alguma dúvida sobre técnicas de estudo, orientação vocacional, qualquer coisa nesse sentido, você me enviasse, respondesse um formulário, que eu gravaria um vídeo para você. Eu gravei praticamente todos os vídeos, fui editando, mas meu computador deu um problema que apagou tudo, eu perdi todas as edições, graças a Deus eu não perdi os vídeos, por isso eu ainda não disponibilizei o vídeo para vocês. Só que hoje, eu abrindo a planilha lá do formulário, tinha mais 3, 4 respostas, perguntas que eu não tinha visto, né? E uma em especial, de um ex-aluno meu, chamado Bruno, ele respondeu no lugar da mãe, e ele e a pergunta dele foi: qual foi a sua jornada? E acho que chegou a hora de eu contar. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas aqui vai... Eu acho que eu nunca gravei um vídeo tão importante e que o que eu vou contar aqui, se você conseguir absorver metade do que eu vou falar aqui e colocar em prática uma, duas coisas, você vai evitar que seu filho cometa os erros que eu cometi, tá? Eu cresci ouvindo da minha mãe que eu era muito inteligente. Muito inteligente. Foi assim no primário, enfim, sempre me tratou como alguém muito inteligente. Qual o problema disso? Tá? Acho que esse é o primeiro insight, a primeira coisa que você deve anotar. Quando alguém acredita que os resultados que ela tem é porque ela é inteligente ou por um talento que nasceu com ela tende a não se esforçar para conquistar novos desafios, superar obstáculos. Vou te explicar o porquê. Se eu tenho resultado bom porque eu sou inteligente, quando eu não tenho resultado bom, automaticamente eu sou burro. E alguém quer ser visto como burro? Por isso, quem se entende como alguém inteligente evita desafios. E não sou eu que digo isso. Tem um livro chamado Mindset, de uma PhD chamada Carol Dweck. Vocês podem procurar no Google e no YouTube a resenha do livro. E é isso que ela comprovou com os estudos dela, com os experimentos dela. Quem acredita que tem sucesso por conta dos seus esforços, tende a se esforçar sempre para obter resultado. Quem acredita que tem sucesso porque é inteligente, tende a evitar novos desafios ou desafios que acredita que não vai conseguir cumprir porque tem medo do fracasso, não sabe lidar com o fracasso. Quem acredita que vem de resultado, ele entende que o fracasso não é ele. O fracasso é apenas um resultado. Eu me esforço mais, eu consigo. Quem acredita que o sucesso vem porque é inteligente, é um talento inato e não sabe lidar com o fracasso, porque se ele fracassou porque ele não é bom, então ele evita novos desafios. Eu demorei 35 anos para entender isso, tá? Então, eu fui estudar no Pentágono e minha mãe me cobrava apenas que eu passasse de ano. Segundo ponto, o foco não tem que estar no resultado. O foco tem que estar em você ser melhor todos os dias. Veja, mentalidade de crescimento. A Carol no livro ela divide mindset fixo, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Tá? No meu caso, meu mindset e mentalidade era fixa. Eu sou inteligente. Não mentalidade de crescimento. O sucesso vem por conta do meu esforço. Quando minha mãe cobra de mim apenas que eu passe de ano, cara, vou te falar, para passar de ano, não preciso estudar em casa. Nunca precisei abrir um livro do Pentágono para fazer a prova. Quer dizer que eu tirava 8, 9, 10? Longe disso. Vivia ali 5, 5,5, às vezes um 6, às vezes um 4, de vez em quando pintava um 8, né? Mas eu ia levando. E aí eu ia para a prova final em tudo. Chega na prova final precisando de 4. Tirava 4, estava tudo certo. E aí vinha um argumento que não era muito válido, né? Olha, mas se você estudar o ano inteiro, você tem mais um mês de férias. Não estudando mês nenhum em casa, eu tinha um ano inteiro de férias. Eu precisava prestar atenção na aula, fazer a prova
e administrar minhas notas. E assim foi a minha vida escolar inteira. No segundo ano, na hora de escolher o que eu ia fazer no vestibular, peguei a revista O Guia dos Estudantes, fiz lá um teste vocacional mais ou menos, e apareceu lá Relações Públicas. Fui ver, e tá lá, Relações Públicas, o porta-voz da empresa, é quem cuida da imagem da empresa, tal. Caramba, achei maneiríssimo. E aí vem mais um erro, né? Não dá para escolher uma carreira por conta de um parágrafo que está no Guia dos Estudantes. Eu não tinha a menor noção de qual era o mercado para relações públicas no Brasil. Eu não tinha a menor noção das áreas de atuação com relações públicas. Tá? Então, assim, eu fiz um curso que é incrível, que é valorizado lá fora, a gente vê em filmes, falando em relações públicas da revista tal, falando em relações públicas da empresa tal, mas que não existe dentro do Brasil. Aí vamos lá, chego no terceiro ano. Se eu não estudei a vida inteira, era óbvio que eu não seria no terceiro ano que magicamente eu teria o hábito de estudar. Passaria a ser uma pessoa mega disciplinada estudando. A natureza não dá saltos. Mas aos trancos e barrancos, Deus quis que eu passasse no vestibular mesmo sem ter estudado. E eu passei para a comunicação social na UERJ. Que era a única coisa que eu queria fazer. Eu queria fazer relações públicas só tinha na UERJ. Bom, então, mesmo não me dedicando, eu tive o sucesso, alcancei o resultado esperado. Na faculdade, como eu não sabia muito, né, o que eu encontraria na faculdade, meus primeiros períodos foram tristes, porque era toda a parte teórica da faculdade. Já na parte prática, já comecei a melhorar. E aí, já comecei a ser visto pela melhor professora da faculdade, um dos seus alunos mais brilhantes, né? Aí dá aquela massageada no veja, sou inteligente. E eu tinha paixão por futebol, resolvi fazer minha monografia sobre gerenciamento de crises no futebol. Uma monografia tem 30 páginas, a minha teve 120 páginas. Para minha monografia, eu entrevistei o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o Dr. Eduardo Viana, que era advogado, descobri que era formado em Relações Públicas, professor da UERJ em Direito, e a federação era coladinha na UERJ. Eu jamais imaginei que eu conseguiria entrevistá-lo. Eu liguei para a federação, a secretária me atendeu, eu expliquei que queria entrevistar para minha monografia, ela anotou meu nome, meu telefone e falou que retornaria. Achei que nunca ia retornar. No dia seguinte ela retornou, minha reunião estava marcada. A entrevista estava marcada com o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Ele me atendeu super bem. Minha entrevista era para ser meia hora, durou 2 horas e meia, 3 horas. Foi assim, incrível. E quando acabou a entrevista, ele falou a seguinte frase para mim. Olha, eu não pago tão bem quanto os clubes, mas aqui você recebe em dia. Quando você terminar sua monografia e se formar, você volta aqui. Beleza. Na minha monografia, eu fiz severas críticas a ele. Fiquei com medo e vergonha de voltar na federação e apresentar minha monografia. Anos depois, eu falei assim, eu tinha uma oferta de emprego para trabalhar com o que eu amava, recém-formado. Sabe quantas vezes isso acontece no mundo para trabalhar no meio esportivo? É menos de 1%. A maioria das pessoas que começam a trabalhar no meio esportivo, ou naquela época, era através de conchavo, apadrinhamento e começava a trabalhar de graça. Eu tive uma proposta de emprego e não fui. Por quê? Porque eu não tinha um plano. Faltou coragem, né? Eu também não tinha um planejamento. E não estava muito claro. Porque no meu imaginário, veja, no meu imaginário, só trabalha com futebol quem tem 50 anos. Como é que eu, com 23 anos, iria trabalhar com futebol? E aí, não fui. Me formei e eu tinha 2 caminhos. Minha monografia foi indicada para virar um livro. Detalhe. Eu tinha 2 caminhos. Fazer uma pós em marketing normal e fazer uma pós em marketing esportivo. Eu tinha um plano. E aí, quando você não tem clareza, não tem um plano, você é dominado por suas emoções. Eu fiquei com medo de fazer uma pós em marketing esportivo
e não arrumar emprego. Fui fazer uma pós em marketing normal. Veja, eu tinha uma tese que podia virar um livro, eu tinha tido um convite para trabalhar na federação, mas fiquei com medo de me especializar no assunto. Fui fazer uma pós em marketing normal. Depois disso, procuraram a minha orientadora, enfim, rolou um seminário no Flamengo, ela falou para me procurarem e eu fui convidado para dar uma palestra no Flamengo, num seminário. Isso foi uma semana antes de eu completar 25 anos. Fui, fiz a palestra, no final da palestra fui convidado a trabalhar no Flamengo. De graça. Mas veja, eu consegui isso sem padrinho, sem indicação, através do meu trabalho. E não fui. Por que não fui? Porque não tinha um planejamento claro. Eu teria que largar meu emprego, que me pagava mal na época. Mas veja, como é que você larga um emprego para fazer alguma coisa de graça se você não tem um plano para, sei lá, daqui a 6 meses estar ganhando dinheiro, daqui a um ano? Como é que faz isso? Não fui. 3 meses depois saí de um emprego que não dava mais para mim, ou seja, abri mão de fazer um networking, de trabalhar no clube que eu amava porque eu não tive um planejamento, tá? Então, assim, é muito importante, mais do que escolher a carreira no vestibular, é você saber qual é a profissão que você quer seguir e você ter um planejamento etapa por etapa do que você precisa fazer para chegar lá. Depois disso, trabalhei com marketing, rodei aqui, rodei ali, até que resolvi empreender, comprei uma franquia de desenvolver liderança, empreendedorismo e usava robótica como ferramenta. O projeto era incrível, eu adorava aquilo. E aí, eu dei a palestra no Flamengo em 2006, já em 2012, mas assim, isso ainda não estava muito bem resolvido em mim. Participei de um processo de seleção de uma agência de marketing esportivo, fui super elogiado no processo seletivo. Quando eu saí da sala de entrevista, a gerente falou para mim: agora só falta você fazer a entrevista com o dono da agência. Quando eu saí da sala de reunião, eu vi as pessoas viradas de cara para a parede, mexendo no computador. Aquilo me doeu. Porque nessa época, eu já estava empreendendo com a robótica, eu tinha a minha agenda, eu tinha meus horários livres, e aquilo dali me doeu. Veja, eu nem sabia, de novo, se aquela seria a minha rotina. Eu nem perguntei qual era o salário. E aí eu não fui à entrevista com o dono da empresa. Continuei com a robótica. A franqueadora do Rio de Janeiro, como é que posso dizer, me deu uma sacaneada, o termo é bem isso. Não consegui processá-la, mas hoje eu sei que ela responde por estelionato, né? Então, só para vocês entenderem que aquilo sugou muito minhas energias. E eu falei assim, cara, vou pegar o que eu sei e vou empreender online. Vou criar um curso online que desenvolva as habilidades que eu desenvolvo com os meus alunos. E aí, se vocês forem ver, talvez lá em 2013, 2014, eu mandei e-mail para alguns de vocês, respondi, eu gravei uns vídeos para o YouTube, já tinha vídeo meu rodando no WhatsApp, e eu tentei vender um curso online que eu nem bem sabia o que era, entendeu? Então, é óbvio que não vendeu nada. E aí eu desisti, me frustrei. Veja, o mindset de fixo lá atrás não estava lidado a lidar com as falhas, com os fracassos, né? E aí perdi a mão, perdi o time. Por que eu digo isso? Porque se eu, hoje olhando, a grande maioria me via apenas como um professor de robótica. Parte de quem me via como professor de robótica estava entendendo que o meu trabalho é muito mais de desenvolvimento pessoal do que ensinar programação para jovens e crianças. Era uma transição que eu estava fazendo. Era nisso que eu deveria estar focado. Eu já tinha uma fanpage com 1.000 pessoas. E aí eu larguei tudo para trás. Fiquei capengando 2 anos. Voltei com a robótica. Já estava crescendo. Veio a pandemia agora. E a pandemia está me obrigando a, enfim, tirar do papel o projeto que eu queria lá atrás, que é desenvolver as habilidades de liderança, empreendedorismo, competências emocionais como foco, persistência, lidar com frustração, trabalho em equipe, saber ouvir. Tudo isso eu trabalhar nas minhas aulas de robótica de uma maneira online que seja lúdica para os jovens e crianças. E eu estou prestes a tirar isso do papel.
Então, assim, quais são os aprendizados que a minha história de vida traz para que não aconteça com seu filho? Primeiro, não o elogie por ser inteligente. Reconheça os méritos dele pelo esforço dele. Eu costumo dizer para os pais assim, eu prefiro um aluno que se esforce muito e tire 6 na prova do que o aluno que não faz nada e tira 8. Se esse aluno que não faz nada e tira 8, isso serve até o ano do Enem, porque na hora do Enem ele vai ter que estudar. E se ele nunca estudou, não vai ser da noite para o dia que ele vai ter foco e persistência para isso. Já o que está estudando e tirando 6, em algum momento ele vai ter o resultado dele. É impossível não ter. E a partir desse momento ele vai decolar na vida. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você está preocupado com a questão vocacional, cara, o foco não é o que seu filho vai marcar no Enem. O foco é qual é a carreira que ele quer ter. Eu escolhi relações públicas. Relações públicas poderia trabalhar com pesquisa de opinião, com marketing, com ouvidoria. E o que eu queria de verdade? Era trabalhar com futebol. Ou se eu tivesse ouvido um conselho do meu irmão lá atrás, que era o filme do Jerry Maguire, do Tom Cruise, hoje eu era relações públicas de atleta. Hoje então, com as redes sociais é o que eles mais precisam. Eu podia ter dado muito certo como profissional de marketing esportivo, não tenho a menor dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Nenhuma, zero. A minha monografia de 2004 falava de governança corporativa, coisa que o Flamengo foi aplicar em 2013 e hoje é modelo de gestão. Então, ou seja, quase uma década antes eu já apontava qual era o caminho, fora outras questões. Então, assim, não tem a menor dúvida que eu teria tido muito sucesso nessa área. Se eu não tivesse abandonado em 2013 a parte de gerar conteúdo para famílias nas redes sociais e depois disso formatar um projeto que atendesse as famílias, jovens, pais, hoje as pessoas que estavam do meu lado naquela época faturam milhões por ano. Depois que eu comecei, tem várias pessoas falando de coaching para pais, para adolescentes, tal. Hoje tem várias pessoas falando das competências, as habilidades profissionais do século XXI. Isso eu já trabalhava com o filho de vocês em 2010. Não é à toa que todos os meus ex-alunos passam no Enem com sucesso. Todos. Porque eu já desenvolvia isso neles em 2010. E são essas habilidades, essas competências que eu estou trazendo para um projeto agora, online, dentro de um joguinho, parada maneira. Os alunos vão assim, os jovens vão achar que é um joguinho, que é um videogame, tipo um RPG, mas aí vai estar lá desenvolvendo aquelas habilidades. Então, o foco não tem que estar no curso, e sim na carreira. E temos que trabalhar o desenvolvimento, não adianta investir só em desenvolvimento intelectual, só em conteúdo, temos que trabalhar também em desenvolvimento pessoal de jovens e crianças. Então, essa é a minha jornada. Eu estou longe de ter os resultados pessoais, profissionais, financeiros que eu tenho potencial para ter, porque ao longo da vida eu fui abandonando meus projetos porque não estava sabendo lidar com o fracasso. E é justamente por isso que eu tento trabalhar com jovens e crianças para que eles não passem pelo que eu passei. Então, assim, o vídeo está com quase 20 minutos. Se você puder extrair isso e aplicar qualquer coisa do que eu falei aqui na vida do seu filho, já vai fazer uma enorme diferença. Abraço.